ouvintes da Rádio Web PJBA. Meu nome é Ana Generoso e estamos aqui para gravar o podcast Café, Gestão e Pessoas. Hoje eu estou acompanhada no estúdio pelas servidoras a Natália Gomes, da Coordenação de Pagamento. Olá, Ana. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. E a servidora Lucilene Santana, da Coordenação de Registros e Concessões do PJBA. Olá, Ana. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Auxílio Saúde, um benefício que tem gerado algumas dúvidas nos servidores, magistrados e colaboradores do PJBA e que nós vamos tentar resolver, sanar aqui nesse episódio de hoje. A primeira dúvida, a mais simples de todas, o que é o Auxílio Saúde? O Auxílio Saúde, ele é um benefício, direcionado aos servidores e magistrados do PJBA ativos. Ele é pago, mediante a pagamento de pecúnia de caráter indenizatório por meio de reembolso total ou parcial das despesas médicas ou odontológicas. Então, servidores aposentados, por exemplo, não têm direito ao Auxílio Saúde? Até o momento, não. Certo. E como que é calculado o valor desse benefício? Atualmente, os valores são os definidos pelo Decreto Judiciário número 368, publicado em 4 de maio de 2022. Para os magistrados, o reembolso é limitado a 10% do subsídio do respectivo cargo e, no caso de servidores, o benefício varia conforme a faixa etária e o cargo que ocupam, variando de R$ 744 a R$ 1.004. Certo. E algumas pessoas têm interesse em saber sobre a questão dos dependentes. Como que eles entram nesse auxílio saúde? Na verdade, os dependentes têm o grau de parentesco que pode fazer parte da concessão desse benefício. Então, não é todo parente que entra como dependente nesse auxílio saúde? Isso, não. Nos casos são os cônjuges, companheiros, filhos e enteados até 24 anos completos e filhos ou enteados inválidos. Então, o valor do benefício ele fica limitado ao teto. Certo. Limitado ao teto, isso significa, então, que independente da quantidade de dependentes que o servidor ou magistrado tem, ele só tem como receber de volta do auxílio saúde aquele valor que está previsto no decreto. Exatamente, correto. Uma outra dúvida comum é o que é essa cota patronal, esse termo que aparece no decreto. A cota patronal é o valor dispendido pelo Tribunal de Justiça para custeio do Planserve. De que forma ela é apurada, para os servidores que possuem o Planserve, especificamente? Ela é calculada aplicando-se 2% sobre o valor da remuneração, vencimento básico, cargo em comissão, ATS, AFI, vantagens de eficiência, incentivo, gratificação por atividade externa, CET, e outras verbas que servem de base para a apuração das contribuições previdenciárias. Isso significa, então, que dependendo do seu cargo, a sua situação vai ser diferente, não é isso? Exatamente. E o colaborador, servidor, magistrado, que tiver interesse em entender a sua situação em relação ao auxílio saúde, que medidas ele pode tomar? Com quem que ele entra em contato? Ele pode passar e-mail para a coordenação ou ir presencialmente. Na coordenação de pagamento, não é isso? Exatamente. Só querendo complementar, se for informações relacionadas, ao pagamento, do auxílio, de fato ele procura a coordenação de pagamento. Se for informações relacionadas à concessão do benefício, ele pode estar procurando a Corec. Certo. Se você está ouvindo a Rádio Web PJBA, estamos agora no podcast Café, Gestão e Pessoas, com 2 servidoras do PJBA para falar sobre o auxílio do benefício saúde. Lucilene, nós recebemos uma dúvida de uma servidora aqui que gostaria de entender sobre essa questão da concessão, do plano. Sim. Ela diz que é dependente do plano de saúde do marido, certo? Que não é Planserve. Ela tem direito ao auxílio saúde? E caso o marido dela seja titular de um plano de saúde Planserve, ela teria direito ao auxílio saúde? Olha, a situação dela é um pouco mais complicada. Uhum. O decreto, ele permite, que o servidor, independente dele ser titular de um plano de saúde, ele pode solicitar o auxílio na condição de dependente. Ah, bacana saber. Sendo que, nesse caso, o auxílio, ele contemplará apenas os custos próprios. Ela não pode incluir nenhum outro dependente para a concessão desse benefício. Ah, interessante então, é só essa ela. distinção. Isso. Sim.
E nos casos de como é que eu posso falar? O esposo dela, que é Plansev, e ela ser dependente dele como servidora pública também, a legislação também fala que esses casos, ele será analisado conforme a legislação do Plansev. Então, assim, o que a gente verifica antes da concessão do benefício, se ela possui requisitos para ser titular do plano. Se ela possuir requisitos, ela tem que pedir a desvinculação de dependente do cônjuge e virar titular do Plansev, né, do plano dela. Sim. E tudo isso ela poderia ser orientada na coordenação de registros e concessões. Isso, na então, Corec. Qualquer pessoa que tiver uma dúvida similar pode se dirigir à coordenação para entender esse caso específico, Pode sim, né? Sim. Né? É uma dúvida um pouco mais específica do que as que a gente trouxe até agora. Voltando para as questões de pagamento, a Natália, uma das dúvidas que a gente tem aqui são sobre os valores, né? Quais são os valores que são considerados para fins de aplicação das faixas definidas no Decreto Judiciário 486, de 26 de julho de 2021? Somente são consideradas para fins de apuração do valor a ser reembolsado ao servidor as mensalidades efetivamente pagas. Taxas associativas, custos com coparticipação, consultas particulares, por exemplo, não são reembolsados. Nos casos de reajuste de mensalidade, somente se aplica o reembolso caso o período abrangido pelo reajuste seja posterior à data de direito do benefício. Então, na verdade, para o pessoal entender bem assim, o benefício do auxílio-saúde, ele é para custear o seu plano de saúde, né? Do qual você é titular, ou que você seja dependente, como no caso aqui que esclareci com Lucilene, e qualquer consulta particular que você fizer, ou essa coparticipação que você falou, por exemplo, é quando o seu plano cobre parcialmente algum exame, né, ou consulta, e você tem que custear outra parte, não é isso? Exatamente. Então, essas questões não são cobertas pelo benefício do auxílio-saúde. Ainda não. Certo. Uma outra dúvida de uma ouvinte, uma dúvida também mais específica, ela traz que no plano de saúde dela, ela tem a filha e o esposo como dependentes, certo? Então, os valores dos três vêm junto no mesmo extrato. Mas que o esposo dela declara separadamente a parte dele no imposto de renda, né? Para a Receita Federal. E aí ela gostaria de saber se no auxílio-saúde que está sendo oferecido pelo tribunal, ela pode incluir o esposo, uma vez que ele é dependente dela no plano de saúde, mas declara separadamente para a Receita. Sim, ela pode, desde que, né, ela seja a titular do plano de saúde. Aí ela pode incluir tanto o cônjuge quanto a filha. Certo. E uma outra dúvida frequente, a última, na verdade, que eu tenho separado aqui dos nossos ouvintes, é sobre a tabela utilizada para o cálculo do benefício e é justamente qual seria a tabela que seria utilizada para calcular o benefício do servidor ocupante de cargo em comissão. Bom, os servidores ocupantes exclusivamente de cargos de provimento temporário são enquadrados nas tabelas da carreira de técnico ou de analista judiciário, de acordo com o símbolo do cargo que ocupam. Cargos comissionados com os símbolos TJFC1, FC2, 3 ou 4 têm direito ao auxílio-saúde definido para a carreira de analista judiciário. Já os cargos comissionados com símbolos TJFC5 ou FC6 perceberão o referido benefício de acordo com as faixas estabelecidas na tabela da carreira de técnico judiciário. Frisamos que os servidores efetivos, ocupantes de cargos de provimento temporário, perceberão pelas faixas definidas para a sua carreira, seja ela de técnico ou analista, sem considerar o símbolo do cargo comissionado que ocupam. Assim, por exemplo, técnicos judiciários que ocupem um cargo de símbolo FC1, FC2, 3 ou 4 permanecerão tendo o benefício calculado conforme a tabela da carreira de técnico judiciário. Certo. Muito obrigada pela participação de vocês, por ajudar a gente a tirar essas dúvidas aqui. Eu queria perguntá-las se tem alguma outra questão, alguma dúvida frequente que chega para vocês nas coordenações de pagamento e de registros, sobre a questão do auxílio-saúde, que vocês gostariam de elaborar um pouco mais aqui para os nossos ouvintes. Frequentemente, a gente recebe, né, muitos e-mails, ligações, ou até mesmo através dos processos, né, através do SIGA,
a questão do servidor, ele não ser titular de um plano de saúde, ser dependente ou do genitor, ou do cônjuge, né? E ele querer incluir um outro dependente para a concessão desse benefício. E a legislação, ela não permite, né? A legislação, ela deixa clara que a concessão do auxílio saúde, nesses casos, né, específicos, eles contemplarão o custo próprio. Então, é apenas o servidor que terá direito à concessão desse benefício, né? Fica limitado Sim. a apenas o servidor, não podendo abranger, né, para o grupo familiar. Caso esse servidor, como você mencionou na resposta anterior, né, ele decida se tornar titular de um plano de saúde, aí ele poderia incluir esses dependentes, Sim. certo? A partir do momento que ele se tornar titular do plano de saúde, ele pode, né, incluir outros dependentes para a concessão do benefício. E lá na coordenação vocês orientam as pessoas sobre essas questões, se elas, por Sim. exemplo, né, quiserem fazer os cálculos? Sim, Por a exemplo, gente do que seria orienta, a vantagem. gente ajuda Vocês orientam as pessoas pessoalmente também ou só por e-mail? pessoalmente também. Pessoalmente? Quais são as horas que tem esse atendimento pessoal? A coordenação, ela funciona, né, de 8 às 18. Uhum. Né? Tem o horário de almoço, mas sempre tem alguém disponível para o atendimento. A Natália, só mais uma dúvida me surgiu aqui agora, antes da gente finalizar. Uma situação hipotética. Se eu sou servidora e eu tenho um plano de saúde que excede o valor do teto previsto para o meu cargo, minha faixa etária, no decreto, esse valor excedente eu recebo? Não. O valor é sempre limitado ao que está estabelecido no decreto. E se o meu plano de saúde, por acaso, for inferior ao teto, certo? Então, eu gasto menos do que o que eu tenho direito pelo decreto. Esse valor que eu não gastei, o que acontece com ele? O benefício do auxílio saúde ele é limitado ao estabelecido no decreto. Então, se você gastou menos, para você perceber essa diferença, você tem que incluir outra despesa médica até alcançar esse limite. Certo. Então, se eu tenho um plano de saúde que está abaixo do teto, ou seja, ele é coberto pelo decreto, o valor que falta, né, para completar o meu teto, eu só recebo se eu tiver um plano de saúde mais caro, se eu, né, de alguma forma... Ou incluir um outro dependente. Um dependente. Isso. Um plano odontológico. E caso eu escolha não fazer isso, esse valor simplesmente... Eu não tenho esse retorno, né? Eu utilizo só Isso. Exatamente. o tanto do plano de saúde. Muito interessante. Exatamente. A gente quer aproveitar a oportunidade só para lembrar que, a partir do momento em que há o deferimento e publicação, né, da concessão do benefício, o servidor ele não precisa mensalmente estar comunicando ao tribunal, né, via SIGA, as despesas que ele teve com o plano de saúde. Anualmente ocorrerá um recadastramento para o servidor comprovar as despesas médicas durante o período que ele recebeu o auxílio. Então, assim, o próximo recadastramento ele está previsto para ocorrer entre os dias 1º de julho a 31 de julho. E esse recadastramento só precisa fazer os servidores e magistrados que possuem plano de saúde externo. Os servidores que possuem plano de saúde, Plansev e Sul América, com o desconto mês a mês no contra-cheque, eles ficam isentos do recadastramento, a não ser que eles tenham um plano odontológico ou tenham incluído uma despesa médica, né, externa a esses planos vinculados ao tribunal. Muito bom, obrigada por esse lembrete aí, muito importante. Bom, pessoal, vale lembrar também que com a edição do Decreto Judiciário número 368, os retroativos são pagos somente a partir da data de abertura do processo administrativo. Vocês ouviram Café Gestão e Pessoas, aqui na Rádio Web PJBA. Eu estou me despedindo, agradeço a Lucilene e a Natália pelo tempo, por vir aqui tirar as nossas dúvidas. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigada, até mais. Muito obrigada, até a próxima.